Boa noite, irmãos. É com alegria no nosso coração que a gente vem aqui para trazer mais uma vez a palavra de Deus. E como tema da mensagem dessa noite, eu gostaria de colocar como as tempestades da vida. Queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 35 e o versículo de número 37, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Versículo de número 37 agora. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Deus é sempre bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver a bondade de Deus em meio às circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Eu vou começar com uma ilustração que dizia o seguinte: certo reino tinha o seu rei e os seus súditos. E um dos súditos era muito chegado ao rei. E esse súdito dizia sempre ao rei: Rei, Deus é bom em todo o tempo. E eles faziam muitas expedições e sempre estavam juntos. Até que um dia, numa dessas expedições, um animal comeu uma parte dos dedos do rei. E o rei ficou muito bravo com aquilo. E o súdito falou: Rei, veja, Deus é bom. Deus é sempre bom. E o rei ficou muito bravo, ficou enfurecido. Tamanha foi a fúria que ele mandou prender esse súdito. E esse súdito foi preso. E passou um tempo ali na prisão. E nesse tempo da prisão, o rei foi fazer uma expedição. E nessa expedição que ele foi fazer, ele foi capturado por povos que são canibais. Existem rituais, de canibalismo. E no momento do sacrifício, o cacique viu que o rei faltava uma das partes dos dedos. Então o cacique falou: nós não podemos sacrificá-lo, e o soltou. Feliz e contente, esse rei vai correndo até a prisão, pede para soltar aquele súdito e diz a ele: realmente, Deus é bom. E aí ele pergunta ao súdito: Rei, súdito, mas se Deus é tão bom, por que ele permitiu que você fosse preso? E aí o súdito responde: Rei, se eu estivesse solto, eu teria sido sacrificado junto com você. Deus é sempre bom. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Jesus passa o dia inteiro ensinando, irmãos, nesse capítulo aqui, capítulo 4 de Marcos. No chegar da tarde, ele pede para os discípulos, ele dá uma ordem direta aos discípulos: passemos para outra margem. O Mar da Galileia, segundo os historiadores, dizem que tem 21 quilômetros de extensão por 14 de largura, cercado por 3 montanhas. Então isso faz com que tenha muitos ventos. E aí começa a história. Jesus deu uma ordem, e dessa ordem brota situações. Pena que não dá para abranger todas, mas brotam situações. Jesus vai sair de um ponto, chegar a outro, para fazer algo maravilhoso. E se Deus nos permitir, nós vamos falar em outras pregações desse mesmo ponto, até que Jesus cruze esse mar e vá a outra ponta, e vá a Gadara. Mas vamos por partes. E quando eles entram no barco e começam a fazer ali o trajeto até o seu destino, tempestades vão se levantar. E a primeira tempestade que eu quero falar com os irmãos é a tempestade as tempestades da vida são inesperadas. Eles entram normal e acabam tendo uma grande surpresa. E não é assim na nossa vida? Uma enfermidade que aparece, uma crise na família, um acidente, um desemprego. As tempestades não mandam mensagens, não mandam SMS, não mandam e-mail, não mandam WhatsApp.
Elas não mandam recado. Simplesmente ela bate a nossa porta ou por muitas vezes invade. E por muitas vezes, irmãos, nos pegam de surpresa e nos deixam profundamente abalados, não é mesmo? Vamos ver uma história? 2 Reis, capítulo de número 4, diz que uma mulher via o profeta passar. E ela fala ao seu marido, vamos construir para ele uma casa aqui, um cômodo, colocando uma mesa, uma cama, um candeeiro, para que quando ele vier para cá, ele repouse ali. E eles fazem isso. E aí quando o profeta vai para aquela cidade, ele repousa ali. E o profeta, certa feita, perguntou ao moço, ao seu moço, que andava com ele, o que aquela mulher tinha falta para que ele pudesse ajudá-la. Ele diz, meu senhor, ela não tem filhos. Então o profeta chama essa mulher. E aí ele diz a essa mulher, no tempo determinado darás à luz. E ela fala assim, meu senhor, não minta para a tua serva. E aí você vê 2 pontos diferentes. Primeiro ponto, ou ela já tinha buscado muito e não havia tido resposta, ou alguém já tinha falado a mesma coisa para ela e não aconteceu. Por isso ela fala isso. Porém, nós não vamos entrar nesse ponto. Passando o tempo determinado, conforme Eliseu falou, ela tem um filho. E no passar do tempo, esse filho começa a crescer. E o que vai acontecer? Em determinada fase da vida, ele sai com seu pai até um determinado lugar. Quando chega nesse determinado lugar, ele começa, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai fala, leve esse menino à sua mãe. E ele volta para sua mãe. E a Bíblia diz que ele fica ali aos joelhos da sua mãe até que ele morre. Aquela mulher esperava aquilo? Não. Foi algo inesperado. Foi algo inesperado, uma tempestade que aconteceu na vida daquela mulher que deixou ela abalada. E como seguidores de Cristo, irmãos, devemos estar preparados para elas. Os discípulos passaram o dia ensinando, ou melhor, ouvindo os ensinamentos de Jesus, fazendo a obra de Jesus, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam Jesus, deixaram tudo por Jesus, mas isso não poupou do mar revolto. As tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. A segunda tempestade são as tempestades perigosas. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas das nossas vidas abaladas. Colocam no chão o que levamos anos para construir. É um sonho nutrido na alma, com tanto zelo, com tanto apreço, e de repente, tudo cai. É uma doença incurável na família, um acidente trágico que ceifa a vida que tinha muito vigor, uma amizade construída ao longo dos anos que de repente, tudo cai. E nessa tempestade da vida de forma perigosa, eu queria levá-los ao livro de Atos. Certa feita, Paulo entra no navio adramantino, com destino a Roma, e ele diz àqueles homens, não vamos sair daqui, porque a viagem vai ser perigosa nessa época do ano, mas não dão a mínima para Paulo. E no decorrer do caminho, tudo vem acontecendo ao contrário. Tudo vem acontecendo ao contrário. Até o ponto que diz que aqueles homens, a viagem ficou tão perigosa que aqueles homens disseram, não teremos mais chance. E aí Paulo se levanta novamente e diz, o anjo do Senhor me visitou. E disse que nenhuma dessas vidas se perderá, apenas o navio. E como Deus disse a Paulo, aconteceu. Cada um teve como pôde, né? Alguns foram nadando, alguns pularam em cima de tábuas até chegar à margem. O fato é que eles chegaram na ilha de Malta. E quando chegam na ilha de Malta, a Bíblia vai falar que eles pegaram madeiras para se aquecer. E no momento que Paulo pega essas madeiras, esses gravetos, uma víbora morde a mão de Paulo. E aí os bárbaros, quando veem aquilo, dizem assim, este é homicida, escapou da tempestade, vai morrer agora. E a Bíblia diz que eles ficam olhando para Paulo, esperando que Paulo caia duro ali, morra. E Paulo sacode a víbora cai no fogo, e Paulo continua. E eles começam a achar que Paulo é um tipo de Deus. Irmãos, por que nada aconteceu com Paulo? Você sabe por que nenhum mal aconteceu a ele?
Simples, irmãos. Porque Paulo estava sobre uma palavra. E nós da mesma forma. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós estamos embaixo de uma palavra. E nós precisamos cada dia mais tomar posse dessas palavras. Quando nós somos a um culto, ouvimos a palavra, que possamos tomar posse. Ah, mas essa palavra hoje aí não veio para mim. Guarda ela contigo. No momento que a situação surgir, você a usa, você toma posse, você segura, agarra-se a ela, para que ela faça a diferença. A viagem era perigosa, mas Paulo estava sobre uma palavra. E nos nossos dias não é diferente. As viagens são perigosas e nós estamos embaixo de uma palavra. Eu vou até mudar a ordem aqui. Eu vou para as tempestades da vida são surpreendentes. Depois eu volto para outra. Eles podem transformar cenários, né? Essas tempestades da vida que são surpreendentes, elas transformam cenários. É um lar de bênção, é um lugar calmo e tranquilo que vira um campo de batalha. O mar da Galileia era conhecido pelos discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam aquilo com uma palma da mão. Mas o comum se tornou-se um monstro. Igual uma pessoa amável e doce se transforma em uma pessoa amargurada e agressiva. Um filho obediente que se transforma em alguém dissimulado e insolente. Há muitas crises, irmãos, que vêm dos lugares, às vezes, onde nós achamos que nunca vai vir. Onde nós nos sentimos mais seguros. Na casa da minha sogra tem um livro que eu nunca o li, mas a capa dele me chama muito a atenção. Ele diz assim: lar, lugar de repouso ou campo de guerra? Vou repetir. Lar, lugar de repouso ou campo de guerra? E não é assim, por muitas vezes. Nós estamos no trabalho, é uma bênção. Chegamos em casa, é uma guerra. Não é? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas está lutando contra nós em todo tempo, em todo momento. Vamos ver um texto. Jonas. Jonas recebe uma incumbência de Deus de ir para Nínive. E ele vai para Tarsis. Desce de Bet-Refer e vai ao porto de Jope. Tudo saindo do jeito que ele pensou que era. Pagou a passagem, entrou no navio, mas quando de repente aquilo que se parecia seguro, ele lá no porãozinho dormindo, surpreendentemente, tudo virou. O tempo virou, as tempestades vieram contra aquele barco, até o ponto que ele entendeu que pela sua desobediência, Deus estava colocando no caminho. Essas tempestades surpreendentes, irmão, podem vir de qualquer lugar, principalmente daquele que nós achamos que é o lugar mais seguro. Então esteja atento e buscando sempre a Deus para ouvir e obedecer. E o último, irmãos, são as tempestades da vida não são administráveis. Irmãos, elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos, eu creio, por serem profissionais da pesca, eles se esforçaram muito para colocar aquele barco na rota. Eu não sei se o barco era a vela, se o barco era só com remo. O fato é que por eles serem profissionais da pesca, a maioria já estarem ali todos os dias. Eu creio que eles se esforçaram muito para aquilo funcionar. E investiram tempo ali. Mas quando eles viram que a fúria do vento do mar era muito maior, o que eles fizeram? Chamaram por Jesus. E não é assim conosco? Com o passar do tempo nós ganhamos experiência, ganhamos conhecimento, e aí nós achamos que nós somos PhD em determinados assuntos. E em vez de ir aos pés de Jesus, ou deitar com Jesus, ou chamar Jesus, nós ficamos ali lutando, colocando força, tentando de todas as formas. Aí quando estamos cansados, exaustos, ou até mesmo com algum problema de saúde que aquilo nos gerou, nós vamos lembrar de Jesus. Ei, faça como a sunamita. A sunamita, quando seu filho morreu, o que ela fez? A Bíblia diz que ela pegou ali, pediu para o moço arrumar um animal, montou nesse animal e foi atrás do profeta.
E quando ela chega lá, quando ela está no caminho, ela mostra uma coisa muito importante para nós. A Bíblia diz que Geazi perguntou para ela, vai tudo bem? E ela com o filho morto, ela diz a Geazi, vai tudo bem sim, Geazi. Por quê? Porque ela tinha pressa. Ela sabia que Geazi não podia resolver, mas o profeta podia. Mas o profeta ia. Então ela vai ao profeta. E o que o profeta faz? Vai à casa dela e pela misericórdia e bondade de Deus ressuscita o seu filho. Ei, tem tempestades nas nossas vidas que ela não é administrável e nós necessitamos de Jesus. Aleluia, nós necessitamos de Jesus. E para concluir, meus irmãos, então as tempestades da vida são inesperadas, são perigosas, não são administráveis e são surpreendentes. E eu queria recordar com você, o que Jesus pediu aos discípulos? O que foi que Jesus disse mesmo? Marcos 4:35. Marcos 4, capítulo 4, versículo de número 35. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Ei, se Jesus mandou passar, pode vir a tempestade que vier, os desafios que forem, nada e nos impedirá de chegar do outro lado para a glória em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Louvado seja Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha sempre de encontro às nossas vidas. Visita cada irmão meu que vai ouvir essa mensagem. Entra lá no seu lar, entra na sua vida. Chacoalha, Senhor, chacoalha para que ele possa entender que as tempestades da vida fazem parte do crescimento de todo cristão e que ela vem para nos gerar vitória para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, se Deus nos permitir e nos inspirar, na próxima pregação, nós vamos trazer como título os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Nesse mesmo texto. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.